Seja muito bem-vindo à sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Então, peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, bem pertinho de bater 224.500 amigos e vamos crescer cada vez mais, porque eu conto com você. João Vitor está de saída. Verdade ou mentira? Qual seria o valor de uma negociação envolvendo o atleta que foi comprado ano passado? Você vai saber detalhes exclusivos envolvendo o João Vitor. Antes, quero falar sobre o jogo de ontem, né? Mais um resultado ruim pela situação do Vasco. Não o empate com o Atlético Mineiro não é ruim, claro que não, mas pela situação do Vasco, que segue na zona de rebaixamento. 2 pontos atrás do Vitória, que é o primeiro time fora, só que o Vitória tem 2 jogos a mais. O Vasco fez 17, o Vitória já fez 19. Só que não significa que os jogos que nós temos atrasados nós vamos ganhar e ultrapassar o Vitória. Juventude fora de casa e o Bahia jogando no Rio de Janeiro. Isso significa que a gente ganha? Não sei. Porque o volume de criação do Vasco tem sido gigante. Então já era para ter vencido o Grêmio, o Internacional, o Bragantino, o Atlético Mineiro. Bota mais 8 pontos na tabela do Vasco. Iríamos a 24, meio da tabela. 10º lugar junto com o Atlético Mineiro, o Fluminense está em 9º. Ué, algum absurdo que eu estou falando? Que o Vasco teve volume, teve produtividade para vencer o Grêmio, o Bragantino, o Internacional e o Atlético Mineiro, mas não venceu? O problema do Vasco é que há uma falta de capacidade técnica na finalização. A média é, a cada 4 chutes, 1 vai na direção do gol. Ah, mas cria muito, chute para fora, passando perto, como foi o do Tietê. A finalização é considerada para fora. Sim, a bola não entra. Ela passou bem pertinho da trave. Não entrou. O futebol ainda é um esporte que precisa da bola estar na rede para poder somar 1 gol, 2, 3 e vencer o jogo, conquistar 3 pontos. Sabe quando foi a última vez que o Vasco ganhou no Campeonato Brasileiro? Você lembra, torcedor? Não? Vou te dar um tempo para você pensar e escrever aqui no comentário. Só vou dizer para você o seguinte: nós estamos completando 2 meses sem vitória no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o campeonato ficou parado 1 mês, então tá bom. Há 1 mês nós não vencemos. Cara, a última vitória foi o São Paulo, antes da Copa do Mundo de Clubes, dia 12 de junho, dia dos namorados. Um dia que foi tranquilo para o torcedor vascaíno, uma grande atuação. Tinha a esperança durante a Copa do Mundo, falei, pô, o time vai engrenar. Cara, o São Paulo que perdeu pra gente, mandou embora o Zubeldia, trouxe o Crespo e subiu na classificação. Nos últimos 5 jogos do Brasileiro, por exemplo, são 5 vitórias. O time tem hoje 28 pontos ganhos. Está na 7ª posição na tabela. Tá ruim a vida do São Paulo, que nós derrotamos com facilidade lá no Morumbi? Não. Mas o time acertou, o time faz gol. Provavelmente teria que olhar, mas não tem o mesmo volume do Vasco. Mas é eficiente. Não adianta nós termos mais posse de bola, mais finalização, mais escanteio, e não ter mais gol. O futebol ainda é esse negócio chamado gol. O gol não é um detalhe. Para o próximo jogo com o Santos, Verratti levou o 3º cartão amarelo, está fora. Aliás, uma proposição que eu vou fazer na hora do almoço, no nosso bate-papo do Na Conta KTO ao meio-dia, mas já levanto com você. Se você fosse o Diniz, qual seria a solução? Ryan de falso 9? Puma pelo lado direito, Puma, Ryan e Nuno, Coutinho, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, ou uma opção que eu gosto mais até, Hugo Moura, Tietê, Jair, Coutinho, Ryan e Nuno, povoar um pouquinho mais o meio campo, deixar o Coutinho mais perto dos atacantes, pode ser também. Bom, vai deixando a sua opinião, quero ler aqui. Bom, para fechar aqui o nosso vídeo, o tema principal, João Vitor. Ontem, durante o jogo, e eu recebi várias mensagens no chat, principalmente, e algumas pessoas mandando no WhatsApp. Pô, é verdade, João Vitor pediu para sair e tal. Foi uma notícia trazida pelo André Hernan. André Hernan, que é muito bem relacionado com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do João Vitor. Ele deu a informação de que o João Vitor pediu para ir embora do Vasco da Gama. Na coletiva, isso foi perguntado acho que foi pelo Jonathan, na BTB Esporte, ao Fernando Diniz. E o Diniz foi taxativo, claro e direto ao assunto. Falou assim, nunca o João Vitor pediu para sair. O João Vitor errou,
ele não tem que responder à torcida, ele tem que jogar futebol, o torcedor não tem que ser rebatido, ele errou ao rebater o torcedor pessoalmente naquele encontro no CT, lá no Equador, dentro de campo também, fazendo alguns olhares, tá errado. Mas o Diniz dá sequência para o João Vitor, ele tem jogado, tem sido titular, e ontem jogou bem. Jogou bem. Depois da entrevista, o pessoal da Atenção Vascaínos deu a informação de que o CSKA Moscou vai vir com uma proposta de 4 milhões e meio de dólares. Cara, se o Vasco vender o João Vitor por 4 milhões e meio de dólares, jogará por terra todo e qualquer argumento do presidente Pedrinho. Vamos fazer um túnel do tempo, né? Vamos voltar no tempo. Ano passado, em janeiro do ano passado, Alexandre Matos era o diretor executivo, ele foi ao Benfica e comprou por 6 milhões de euros 80% dos direitos econômicos do atleta. Em maio, Pedrinho assume a SAF, Alexandre Matos vai para a rua, Lúcio Barbosa sai, os que fizeram a negociação absurda e colocaram como cláusula. Essa é uma informação que você não viu, torcedor. Aquela tal compra, aquele tal bônus de $1 milhão, não é bônus, é obrigatoriedade de comprar mais 10%. Então o Vasco hoje detém 90% dos direitos econômicos do atleta. 10 ainda estão com o Benfica, por 7 milhões de euros. Aí o Vasco vai vender a parte dele por 4 milhões e meio, abrindo mão de 2,5 que ele já pagou, ou vai pagar, vai estar pendurado, mas tem que pagar um dia o Benfica. É sério que vai fazer esse negócio, presidente? Ah, mas não tem mais clima, Fábio, para ele continuar. O contrato dele vai até o final de 2029. Pô, a torcida não gosta dele, tem que ir embora, tem que vazar. Legal. Então, por isso a gente rasga dinheiro. 2 milhões e meio de euros hoje, aproximadamente a gente está falando em algo em torno de 15 milhões de reais. A gente está podendo abrir mão? Isso é uma folha salarial do Vasco. Pode abrir mão? Então, assim, não é qualquer duas conversas que o representante dele, Paulo Pitombeira, que gosta de botar a faca no peito do Vasco, né? Foi assim na negociação do Léo Jardim, foi assim na chegada do Thiago Mendes, que o Vasco vai aceitar. Cara, o João Vitor quer ir embora, não tem mais clima, tá achando que tá ruim, tá uma merda ficar no Vasco. Beleza, não dá pra sair na rua. Ok. Família em primeiro lugar e a tua segurança também, João Vitor. Mas o senhor Paulo Pitombeira, que é o seu representante, e você precisam saber que o Vasco já investiu 7 milhões de euros em você. Que é um absurdo, mas vocês não botaram a faca no peito do Vasco. Incompetentes foram os que fizeram esse contrato. Fora o salário, que é quase R$1 milhão. Absurdo. Mas, de novo, vocês não têm culpa. Vocês pediram e o Vasco aceitou. Trouxa foi o Vasco pagar esse valor por você e também esse salário. Agora, trouxa vai ser mais ainda o Vasco se vender por 4 milhões e meio de euros. Ah, Fábio, quanto tem que vender ele? Bem perto, se não for o valor que o Vasco já pagou. Obviamente, sem seus gols, foi a... Mas, além de sem educação, você é meio burro. Né? Assim, no popular, você é meio burro. Eu não falei que o Vasco jogou mal. Pelo contrário. Agora, o jogar bem de verdade, se o Vasco estivesse jogando bem, Lúcio, talvez... Eu não sei se você olhou já a tabela de classificação do Brasileiro. Talvez, se você der uma olhadinha, você vai entender. Talvez o seu parâmetro de jogar bem e jogar mal seja um pouquinho diferente do meu. Acontece também. Mas o Campeonato Brasileiro ele não está perdoando muito o jogar bem do Vasco, não, tá? O Vasco hoje está na zona de rebaixamento, mais uma vez. Ednildo Macena, após o jogo, vi Cruzeiro e Santos. Pois é, também. E fico revoltado com o Santos estar à frente do Vasco na tabela. O time não tem ideia de jogo. Pô, foi muito melhor que o Vasco, tá? Muito melhor que o Vasco. Foi muito mais perigoso a transição do que o Vasco. Dar um balão para frente e torce para o Neymar fazer mágica. Pô, não foi isso mesmo. Me desculpa, discordo muito. Discordo muito. É o que eu acabei de falar. As pessoas, não, que o Vasco tem uma ideia de jogo. Pô, grande ideia do Vasco sair jogando lá de trás, a bola chega nos volantes e para. Depois termina um cruzamento para dentro da área. Eu acho que vocês estão se encantando muito com o toque lateral e não estão compreendendo o que é futebol. Futebol não é só tocar bola no meio de campo, galera. Infelizmente não é, senão o Vasco era campeão. Ednildo Macena, o pequeno problema do Vasco é que a bola teme não entrar. A bola não teme não entrar, não, gente. Está faltando olhar o outro time do outro lado, né? Giovanni, bom dia, galera. Bom dia, Giovanni. Tá difícil ter esperança com esse time esse ano. Nem São Januário tá ganhando jogos. Enfim, até que tá. Melhor em São Januário do que fora, né?
Alisson Soares, bom dia, Alisson. Eu não assisti o primeiro tempo e minha dúvida é, no atual grupo tem dupla de zaga melhor que João Vitor e Lucas Freitas? Não. O grande problema é esse, né? Esse que é o problema. Mas o Vasco contratou 3 zagueiros, né? Nessa janela. Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Lemos. E continua precisando de zagueiro. Assim como contratou 7 pontas e continua precisando de ponta. É isso. A gente vai rodar sempre no mesmo assunto, né? Pedro Hermógenes, o PH é muito bom, cabia muito na seleção, considerando que até o Wesley foi convocado. Eu discordo muito. O PH tem muita limitação ainda. Deixa eu ver algum comentário diferente aqui. Daniel Pontes, bom dia, Garoni. Bom dia, Daniel. Próximos 5 jogos do Vasco: Santos fora, Juventude fora, Corinthians em casa, Sport fora e Ceará em casa. Se não sair do Z4 nessa sequência, dificilmente escapa. Na teoria, vai pegar a turma que está mais ali para baixo, né? Com exceção de Ceará, principalmente do Ceará, né? Principalmente do Ceará. Ceará. Todos estão do 10º para baixo, né? Tá todo mundo naquela parte ali mais para baixo. Apesar do Ceará ter feito tá fazendo bons jogos, tá? O Ceará tem feito bons jogos. Empatou com o Flamengo recentemente. Ontem saiu na frente do Palmeiras, inclusive. O Sport melhorou também com a mudança de treinador. Não vai ser simples pro Vasco, não. Marcos Sarmento falando, já falamos da chance do Coutinho. Daniel Ponte, a chance do Coutinho não foi mais clara que a chance do Biel, pô. Não foi mesmo. A chance do Biel foi sem goleiro, dentro da pequena área. Totalmente diferente. Daniel Pontes, o Grêmio é disparado o time que pratica o pior futebol. Pois é, nesse campeonato estão 4 pontos à nossa frente. Não fizeram uma partida boa sequer. Concordo muito. Pedro Hermógenes, Garoni, Leão que é o melhor tipo de zagueiro. Sai bater sem nem ser falta. Teve um monte que o juiz não marcou ontem. E o que achou da falta e do amarelo do Verratti que o juiz parou nosso ataque? Cara, acho que o Verratti deu mole ali. Foi infantil. Foi na cara do árbitro. Acho que o Verratti foi infantil, cara. Foi muito infantil na jogada. Pô, se você tá sendo puxado, tá tendo uma disputa de espaço, cara, deixa o cara te fazer pênalti, pô. Você vai empurrar o cara. Em época de VAR, galera, não se revida nada. Em época de VAR, você deixa rolar, cara. Deixa rolar, entendeu? Acho que o Verratti foi infantil. Perdeu ali parou. Não que isso tenha mudado o jogo, tá? O Vasco teve 78 chances de levantar uma bola ali na área e não mudou em nada o jogo. Mas acabou sendo infantil e perde ele pro próximo jogo, né? Gilbert Leandro, ganhei uma camisa oficial ontem, Dia dos Pais. Aliás, parabéns, hein? Todos os papais aí atrasado, cara. Na hora que começou o jogo, enquanto eu vestia, saiu o gol do Atlético. Pensei numa zica. Você ganhou uma camisa e perdeu uma camisa automaticamente, né? Veio simultâneo. Giovanni, para mim a principal questão do João Vitor é um problema que temos no time inteiro, erros individuais e a falta de motivação. O problema do João Vitor é que é um jogador que ele acha que joga muito mais do que ele realmente joga. E aí ele tem uma confiança que ele não deveria ter. O João Vitor tem até a qualidade com a bola nos pés, mas é um cara muito frágil sem a bola, assim como o Léo Pelé também era. Essa visão de, não, precisamos de um zagueiro construtor. É ótimo você ter um zagueiro construtor, desde que ele seja o primeiro zagueiro. A prioridade quando você contrata um zagueiro é se ele sabe zagueirar. Depois você pensa na qualidade com a bola nos pés. Não pode ser o inverso. Da mesma forma, você não pode contratar um centroavante que não faz gol. Ele pode ser bom pressionando a bola, ele pode ajudar defensivamente, ele pode ter mobilidade, mas tem que saber fazer gol. É igual um goleiro. Eu quero um goleiro que saiba sair jogando com os pés. Beleza, mas antes de tudo, a prioridade é se ele é bom embaixo das traves. Zagueiro é a mesma coisa. Não adianta você querer contratar um zagueiro que tem qualidade com a bola nos pés se ele não sabe zagueirar, se ele tem dificuldade no jogo aéreo, se ele não sabe se impor naquele duelo mais físico, se ele não sabe a hora de fazer uma falta fora da área, se ele corre muito para trás. Então, o problema do João Vitor é esse. Perde muitos duelos, cara. Muitos duelos. Corre para trás o tempo todo, se desconecta do jogo. Não é que seja horroroso, não. Ele tem qualidade com a bola nos pés. O cara que tem velocidade. Mas, obviamente, não vale o que foi pago nele. E aí tem toda a questão do extracampo, do problema com a torcida, que ele mesmo contribui para isso, né? Daniel Pontes, o lance do Rony foi de longe, nem levou perigo. Pô, como é que não levou perigo? O Léo Jardim espalmou para escanteio à toa? O do Coutinho foi de dentro da área já. O do Coutinho foi no segundo tempo, amigo. Foi diferente. Eu estou comparando o do Coutinho com o lance do Biel. Foram momentos diferentes do jogo. Além disso, tivemos 3 cabeçadas do Ryan livre. Teve uma realmente perigosa. O resto foi totalmente sem
Sem perigo. O lance do PH que o Everson faz milagre foi essa bola na trave só. O chute do Tietchan. O chute do Tietchan perigoso foi no mesmo lance do pênalti. O lance do Leão que foi perigoso também. Acho que foi no mínimo equilibrado, cara. Pra mim, a chance do jogo foi a do Biel, pô, que você ignorou. A chance do jogo foi a do Biel. A do Coutinho foi dentro da área, pô. Gabriel Xavier, aí um peteleco o chute dele. Gabriel Xavier, o jogo era ganhável. O time do quase ganhou, quase perdeu. Pois é. Os mesmos erros cansativos se repetem toda hora. Ou contrato ou é abraço. Não há outra alternativa. É exatamente isso. É sempre no quase. Ah, mas se essa bola entra... É assim, se a bola do outro time também entrasse, seria outro jogo. Isso aí não... Eu acho que as pessoas estão... Eu já falei isso aqui. Não existe análise de jogo sem passar pelo resultado. Uma coisa é você jogar bem todo o jogo e em 1 ou 2 você acabar não conseguindo a vitória. Faz parte. Você jogou 10 jogos bem. Pô, você empatou em 3, perdeu em 2, ganhou em 5. Beleza. Faz parte. Você pode jogar bem e seu adversário ser melhor do que você. Agora, se você, em 10 jogos, você acha que jogou bem, você ganhou 2, empatou 3 e perdeu 5, ou o teu jogar bem não é suficiente para você estar onde está, ou seja, a Série A, ou você realmente não está jogando bem. Eu acho que as pessoas estão se apegando a coisas como se qualquer chute a gol fosse, nossa, olha, jogamos futebol. Gente, o Vasco tem uma das maiores folhas do Campeonato Brasileiro. O Vasco investiu só em ponta nos últimos 2 anos e meio mais de 120 milhões, e eu não estou nem contando o Andrés Gomes ainda. Se ele chegar e for comprado, são mais de 160 milhões só em pontas. O Vasco chutar uma bola a gol é o mínimo. E se você parar, até no comentário que alguém fez antes ali, os comentários são sobre cruzamentos para dentro da área ou chute de rebote. A bola do Coutinho foi uma entregada da defesa do Atlético, os chutes do Tietchan são rebotes de alguma bola rebatida de cruzamento para dentro da área. A construção limpa, ela não acontece. A jogada em transição, velocidade, pé em pé, aconteceu contra o CSA, ontem não aconteceu. Então, assim, qualquer coisa que o Vasco faz próximo do futebol, as pessoas acham, nossa, viu? O time joga bola. Merecemos ficar na Série A. Galera, tem 20 times na Série A que jogam bola. Acho que talvez falte para a galera assistir um pouquinho mais de futebol sem ser o próprio time. Tem 20 times profissionais jogando. Não se assustem se você vê um time que joga bem, eventualmente, ser rebaixado. Sempre cito o América Mineiro de 2023 aqui, que foi o lanternaço do campeonato. Uma das piores campanhas da história do pontos corridos, e era um bom time. Foi um time que incomodou um monte de gente, inclusive o Vasco. O Vasco conseguiu 2 vitórias no aperto no finalzinho. Lá em Minas e em São Januário, aquele gol do Payet, por exemplo. Era um time do quase. Era um time que fazia um bom jogo e no final perdia. Que tinha bons valores. Tinha Mastriani, tinha o Martinez, tinha o Benítez. Tinha alguns bons jogadores que, inclusive, foram para outros times. Bom, não para de tocar o telefone. Sabe? Então, assim, são situações, cara, que as pessoas estão querendo se apegar. O Diniz eu entendo, ele está defendendo o trabalho dele. Agora, jogar futebol é isso. Ah, não, mas demos um chute aqui. Pô, sim, mas queria que fosse o quê? 90 minutos sentado errando passe? Não dá. É claro que em algum momento o Vasco vai construir uma boa oportunidade. O jogar bem e mal não quer dizer que não fez nada. O Vasco construiu, sim, algumas boas oportunidades ali. Teve chance com o Coutinho, teve chance do Ryan, teve a bola na trave, enfim. Mas isso é o mínimo que se espera de um time que está na zona de rebaixamento jogando dentro de casa contra o adversário que fez um gol com 37 segundos e que estava jogando em transição. Então era natural que o Vasco fosse ter mais posse, que o Vasco fosse circular a bola pela intermediária, que fosse tentar alguns cruzamentos. Agora, é só isso. Isso o Sport também faz, tá? Na lanterna do campeonato. O Sport ganhou do Grêmio, mas o Sport já vinha fazendo... O Sport botou pressão no Botafogo, poderia ter vencido o Botafogo na Ilha do Retiro, por exemplo. E é o lanterna do campeonato. Então, sempre falo aqui, no dia que tiverem 20 times jogando bem, 4 vão cair do mesmo jeito. Então não é sobre jogar bem ou mal, é sobre ser melhor do que os outros. O Vasco não tem sido. É um time muito pobre de ideias. Defensivamente, então, é muito pobre. E o defensivamente não é só, a zaga é ruim. Não. A ideia de como se comportar sem bola é ruim. A execução é pior ainda.
Não adianta você ser um time, construímos aqui, você está cedendo um monte de contra-ataque todo jogo, cara. Até para time da terceira divisão, que é o CSA. Constantemente exposto, correndo para trás. Não vai ganhar assim, cara. Vai ganhar um jogo ou outro, como tem sido. 13 vitórias no ano em quase 50 jogos, pô. 13. Pô, e mesmo assim, a maioria, ou grande parte, contra Nova Iguaçu. Se a gente botar aqui, ó, as vitórias do Vasco no ano são contra... Vamos lá. As vitórias do Vasco no ano, tá? Madureira, Portuguesa, Maricá, União do Mato Grosso, aí o Botafogo, beleza. Nova Iguaçu, Santos, beleza. Puerto Cabelo, Sport, beleza, mas é o lanterna do campeonato. Fortaleza, beleza, mas é mais um time na zona de rebaixamento. Melgar, aí o São Paulo, talvez a maior vitória do Vasco até agora no ano, São Paulo no Morumbi e CSA da terceira divisão. Então, das 13 vitórias, 3, vamos botar 3 assim, boas vitórias. Botafogo no Carioca, Santos e São Paulo. Vamos botar o Fortaleza também. 4 vitórias assim, significativas. De resto, é Puerto Cabelo, Melgar, um monte de time pequeno na Copa do Brasil e Carioca. É muito pouco. É muito pouco pro ano inteiro. Paulo Júnior, bom dia. Além de tomar gol quase todo jogo, ainda tem a questão da falta de banco. A gente falou sobre isso, né? Se contar só o resultado do primeiro tempo, seria nono. E se pegar só o segundo, seria 19º. A gente tem falado muito. Mas isso não é só banco, não. Isso é muito emocional também, né? E até da questão defensiva. O time não consegue sustentar resultado, né? Luan Bezamate, pior é pensar que esses mesmos 6 pontos que precisamos fazer nos jogos atrasados poderíamos ter conquistado contra Grêmio, Galo e Inter. Pois é. O Vasco normaliza muito suas derrotas, é assustador. E as pessoas defendem. Acho que o grande ponto é que as pessoas defendem. Tem muita gente comprando essa ideia de que, não, mas tá jogando bem. Galera, se você toma gol todo jogo, você não tá jogando bem. Você pode ter momentos bons dentro do jogo, mas isso é o mínimo que se espera de um time da Série A, pô. É o mínimo. Tem time na Série B jogando bem, pô. Chapecoense tá comendo a bola no jogo que eu fiz da Chape há uma semana, comeu a bola, pô. Jogou mais que o Vasco, por exemplo. Mas na Série B, Garoni. Mas o Vasco tá vencendo a maioria dos times, são da Série C e da Série B. Ou sem divisão. Acabei de mostrar isso aqui, né? Na Série A, o Vasco tem dificuldade contra a maioria. Enfim. São pontos que não voltam, né? Luíde, o coletivo do Vasco na fase central do campo atrapalha muito o sistema defensivo. O Gumora lento, Tietchan sem força, Verrete, Coutinho nulos pressionando a bola, sempre vai cair na conta da zaga. Isso acontece também. E a ideia de jogo, né? Ao mesmo tempo que você jogar com a bola no campo ofensivo te dá essa sensação de posse, de controle do jogo, de ser mais ofensivo, te deixa exposto. Qualquer passe errado, como foi do Gumora para o Tietchan, para mim foi até um erro de domínio do Tietchan, te deixa vulnerável. Entendeu? Porque essa bola já está muito próxima do seu sistema defensivo. Então você erra o passe ali, esticou uma bola longa, o adversário já está atacando a tua última linha no primeiro passe. Enquanto que o Vasco, para chegar na última linha do adversário, tem que trocar 30 passes. Entendeu? Essa ideia errada de que a posse de bola é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Max Ked, novo membro do canal. Obrigado, Max. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado pela moral, cara. Deixa eu passar rapidinho nos superchats aqui. Porque ontem, além do Dia dos Pais, foi aniversário da minha filha, da Garoninha. E hoje já tem uma festinha no colégio, eu preciso ir lá pegar o bolo dela, então não posso. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que empatou, né, com o Atlético Mineiro, um jogo aí bastante difícil para o Vasco, conseguiu aí um ponto. O Felipe Coutinho até destacou, né, o resultado contra o Atlético Mineiro. O Vasco agora luta aí para ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!